Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que se sentar ou em que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. Oi pessoal, aqui é a Laís e sim, nós vamos falar hoje do livro O Hobbit. Quem assistiu o último vídeo no canal viu que eu fiz uma maratona 24 horas, lendo literalmente por 24 horas, ali com um cronômetro e não necessariamente 24 horas corridas. Vou deixar o card aqui pra vocês que ainda não assistiu, e que a minha última leitura foi esse livro aqui, mas eu não falei sobre ele lá, eu disse que eu ia gravar um vídeo especial pra vocês. E aqui estou eu para falar desse livro. Gente, O Hobbit é sim um clássico da literatura inglesa, é um clássico de fantasia. Ele foi publicado pela primeira vez em 1937, ou seja, nesse ano ele está completando 86 anos, é um senhor, e ele foi escrito com um foco talvez mais para crianças, não é mesmo? Mas assim, pode tranquilamente ser lido por qualquer idade. A coisa que eu mais senti antes de falar da história em si é que é uma escrita como se alguém realmente tivesse contando uma história pra você. Ah, Laís, óbvio, não. Tipo um contador de histórias mesmo, sabe? Quando você senta numa roda e alguém conta uma história pra você. Era isso que eu sentia lendo esse livro, com a narração de toda essa história. E eu me sentia muito acolhida porque era me mostrado passo a passo das coisas, e a dinâmica em que é escrito me fazia sentir como se eu estivesse realmente com o autor e ele estivesse me contando essa história do Hobbit e não apenas eu estivesse lendo algo que foi escrito em 37. Foi uma sensação que eu tive, eu não sei se é a mesma sensação que outras pessoas que leram Hobbit já sentiram, mas foi isso que eu senti. Primeiro, esse início de livro perfeito, sem defeitos, que já mostra um pouco da genialidade que a gente vai encontrar por aqui. Nós temos então o nosso personagem principal, que é o Bilbo. Ele é um hobbit. E ele é uma pessoa que gosta de viver na casinha dele, na toca dele, e isso com muito conforto, como já nos é mostrado, e ter uma vida pacata, tranquila, porque os hobbits são apresentados como pessoas tranquilas, pacatas, que não são muito lá chegados a aventuras, sabe, a perigos. Mas tudo é lógico, vai mudar quando ele encontra o Gandalf, que é um mago. E o Gandalf conversa um pouco com ele e logo envolve ele em uma aventura. Porque assim, no dia seguinte que ele teve esse primeiro encontro ali com o Gandalf, aparecem vários anões na casa dele. Tipo, 13 anões na casa dele. E ele já fica assim, né? O pessoal vai chegando, vai comendo, vai entrando, vai fazendo uma bagunça. E lá por fim o Gandalf aparece e ele não tá entendendo muita coisa. Mas, para resumo da ópera, esses anões precisam partir em uma aventura em uma terra distante para recuperar o ouro que um dragão malvado roubou deles, para roubar, né, pegar a riqueza que esse dragão roubou deles. E o Gandalf colocou o Bilbo nessa aventura, porque ele precisa ir junto, ele seria o ladrão que recuperaria, que ajudaria os anões a recuperarem toda essa riqueza. Nem ele mesmo sabe o porquê, mas ele acaba entrando nessa aventura. E aí você vai encontrar muitos seres mágicos, você vai encontrar os orcs, né, que são tipo os goblins, vai encontrar trolls, vai encontrar águias gigantes, vai encontrar os elfos. A gente vai ter o nosso primeiro contato com um personagem que é bem conhecido talvez ali pelos filmes, principalmente O Senhor dos Anéis. Eu não posso falar do livro porque eu ainda não li O Senhor dos Anéis, né? Esse é o meu primeiro contato com o Tolkien. Mas aqui a gente vai ter esse primeiro contato com o Gollum, que é aquele serzinho estranho, meio com cara de malvado, assim, que gosta de um anel precioso, sabe? Lembra que eu tô falando? E o Hobbit, então, o Bilbo vai ter um encontro com o Gollum e a gente vai acompanhando tudo que eles vão passando, porque eles estão na Terra-média, uma terra gigantesca, com inúmeros perigos, com florestas, com penhascos e tudo mais, e com povos muito estranhos, povos diferentes, línguas diferentes, cada um desses seres com línguas diferentes. E o Bilbo, que sempre pensou que poderia viver tranquilamente
se vê no meio dessa aventura com muitos riscos, com muitos problemas para enfrentar. De novo, gente, que leitura sensacional. Eu estou muito, muito ansiosa agora para ler O Senhor dos Anéis. Eu realmente ainda não li. Eu já assisti aos filmes. E se eu não me engano, eu já assisti o filme do Hobbit, mas eu não tenho certeza. Mas eu tô bem ansiosa para ler O Senhor dos Anéis, os 3 livros que eu tenho aqui em algum lugar. Estão do outro lado, eu acho. Deixa eu fazer assim com a cadeira que talvez vocês vejam. Aqui eu tenho O Senhor dos Anéis. E eu fiquei bem ansiosa para ler, apesar de que já ouvi que O Senhor dos Anéis não é tão tranquilo quanto o Hobbit, né? O Hobbit realmente é uma leitura muito tranquila, muito gostosa de ser feita, que você se aventura junto e que você se identifica demais com o Bilbo, sabe? Ele é um hobbit, mas ele poderia ser muito humano, assim. Eu vi outras pessoas falando sobre isso e é verdade. Ele gosta do conforto, ele gosta da tranquilidade e ele se vê em meio a muitas aventuras e tem medo muitas vezes, mas também é fiel, também é corajoso e isso é muito bacana, você acompanhar todo o desenvolvimento desse personagem. É realmente sensacional. E de ver que às vezes os nossos medos podem estar impedindo a gente de viver grandes coisas, sabe? A zona de conforto pode estar impedindo a gente de viver aquilo para o qual a gente realmente foi criado, a nossa missão e tudo mais. É um livro sensacional que vale extremamente a pena e que não é muito grande, tá, gente? Essa edição que eu tenho aqui, ele tem 296 páginas. 296 páginas, tem algumas ilustrações durante o livro também, então é muito tranquilo e com certeza você vai se apaixonar por essa história. Como eu falei, eu li o Hobbit, é o meu primeiro contato com Tolkien, eu quero ler O Senhor dos Anéis, mas para quem interessar possa, eu inclusive vou deixar o link de onde eu tô tirando essa informação aqui pra vocês. O site é Mural dos Livros, mas ele fala sobre a ordem de leitura do Senhor dos Anéis e que não necessariamente é a ordem de publicação dos livros, porque se for seguir a ordem de publicação, ok, mas tem livros que vieram depois do Senhor dos Anéis e que se você quiser ler na ordem cronológica dos acontecimentos, eu não vou fazer isso no caso, né, porque eu comecei por esse e eu vou pro Senhor dos Anéis, depois eu volto. Mas informação nunca é demais, então pegar essa informação aqui desse site, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem a matéria completa. Mas seria, primeiro, o Silmarillion. Eu tenho dificuldade com esse livro, com o nome. Eu tenho esse livro aqui. Eu tenho... tá aqui atrás. Espera aí, gente, tem que tirar os enfeites, né? Esse livro aqui, ó. O Silmarillion. Ele seria, então, o primeiro livro, na verdade, de acordo aqui com essa ordem. Depois viria Os Filhos de Húrin. Depois, Baren e Lúthien, não sei se é assim que se fala, minha gente, mas não sei se vocês conseguem ver, tá aqui. Depois, A Queda de Gondolin. Depois, Contos Inacabados. E daí depois viria O Hobbit e O Senhor dos Anéis, né? Que daí vem A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Então, se você, por acaso, tiver interesse em ler na ordem cronológica, que, novamente, não é a ordem de lançamento dos livros, mas se você quiser ler nessa ordem cronológica, começaria, então, por este aqui. Mas não é necessário, tá? Os livros você pode ler tranquilamente, eu acho que até em qualquer ordem. Tipo, eu li o Hobbit, vou lá e leio o Silmarillion, e depois eu vou ler O Senhor dos Anéis. E, pelo que eu acho, assim, no caso, que são histórias que, apesar delas se conectarem, elas também podem ser lidas individualmente, mas é claro que se você ler o conjunto todo, a obra inteira, vai fazer muito mais sentido, vai ter muito mais significado para você como leitor. E daí, gente, muitas pessoas podem pensar, gente, né, lendo agora, o Hobbit, ainda vale a pena, né, tem tanta fantasia nova, tanto clássico e tal, mas, e daí eu vou pegar a fala da Isabela Lubrano, ela diz o seguinte, esse livro aqui, ele, O Senhor dos Anéis, foram o primeiro grande fenômeno mundial, né, de fantasia, de aventura, e eles são a base para muito do que a gente vê de fantasia hoje, muito que a gente vê de livros de aventura hoje, então vale muito a pena, além de ser uma leitura deliciosa. Eu amei o Hobbit e só indico para vocês, quem gosta de fantasia precisa ler esse livro aqui. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa resenha. A gente se encontra, é claro, na próxima semana e também nas redes sociais, né? Se quiser ficar mais próximo,
É só me seguir principalmente lá no Instagram, @entrehistoria, mas o link tá aqui embaixo no box de descrição direto pra você também, que lá a gente tá sempre papeando, sempre conversando sobre livros que eu tô lendo, o que eu vou ler. Vocês também podem opinar, dando dicas de livros ou de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, então passem por lá e é claro, né, não sai daqui sem se inscrever e sem deixar o seu joinha. Beijão a todos e até terça, hein? Lembra que a gente tem vídeo no canal agora toda terça e quinta às 6h15.